Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, quero pedir a Tua bênção sobre a vida do Tiago agora, que vai ministrar-nos a palavra. Tu possas usar o Teu Filho para a nossa edificação e glória do Teu nome. Que esta comunicação seja fácil, fluente, que também os recursos da comunicação nos ajudem nesse processo. Toma o Teu Filho nas Tuas mãos e cada um de nós que sejamos corações, tenhamos corações e ouvidos sensíveis à orientação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos começar? O pastor Valmir já orou, a gente começa aqui e o pessoal vai entrando aos poucos. Deixa eu apresentar aqui. Vamos lá. Tá todo mundo conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver o slide? Ah, sim. Sim. Ah, tá. Ó, se acontecer do slide travar alguma coisa, vocês podem me interromper na hora e falar: Thiago, o slide tá travando, não tá passando. Podem falar, não tem problema. Tá? Porque como eu tô só no slide, eu não consigo ver. Mas se der algum problema... Vamos lá, então. O nosso tema de hoje vai falar um pouco sobre a sabedoria bíblica. O que a Bíblia diz sobre a sabedoria? O que a Bíblia diz sobre uma pessoa sábia? Como a gente alcança a sabedoria? Qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? A gente vai abordar um pouquinho esses assuntos. Tem alguém com o microfone ligado aí, se eu não me engano. Se puder. Oi? Não, sem problemas. É porque como faz ruído aqui, não me atrapalha não, mas pode atrapalhar o pessoal ouvir, não tem problema nenhum, tá tranquilo, tá? Sem problemas. Vamos lá então. Nós sabemos que na Bíblia tem alguns livros que são chamados os livros sapienciais. Essa aula aqui foi tirada de um deles. O livro que a gente mais conhece sapiencial é o livro de Provérbios, né, escrito por Salomão, mas também nós temos literatura sapiencial nos Salmos, nós temos literatura sapiencial em Eclesiastes. Isso eu estou falando da nossa Bíblia. Se a gente for pegar para a Bíblia Católica, também tem esses livros, tem um livro chamado Eclesiástico, também que não entrou no nosso cânon, mas está no cânon católico, e também é um livro sapiencial, tá bom? Então vamos lá, a sabedoria bíblica. O que a Bíblia nos diz e nos ensina sobre a sabedoria? Vamos lá. Vou abrir aqui para vocês verem melhor. Introdução, primeiramente. No nosso mundo atual, a razão é cada vez mais desejada, beleza? Isso aí é uma coisa unânime. A não ser aquelas pessoas que não gostem de pensar, não gostem de buscar sabedoria. A gente vive num tempo que desde o século XVIII, mais ou menos, vocês sabem que no século XVIII ocorreu aquele evento chamado Iluminismo, onde a razão tinha que ser o centro de todas as coisas. A razão que precisava ser usada acima de qualquer coisa. Acima da religião, acima das crenças, a razão que era o centro de todas as coisas. Esse evento aconteceu no século XVII e XVIII, chamado Iluminismo. A gente tem alguns pensadores iluministas que vão falar um pouco sobre isso. Algumas coisas do iluminismo a gente usa até hoje. Vou dar um exemplo. A divisão dos três poderes em poder legislativo, executivo e judiciário foi uma ideia de um dos iluministas, chamado Montesquieu. Então, desde o iluminismo para cá, no século XVIII, a gente tem uma forte tendência a sempre estar voltado para a razão. No século XIX, isso continuou em uma nova forma. Teve um cara chamado Augusto Comte, que ele inventou, assim, entre aspas, uma teoria que era chamada a teoria do positivismo. Ele acreditava que a humanidade passaria por três fases, e a última fase seria o fim ou a diminuição da religião em detrimento da sabedoria e da inteligência. Ou seja, século XVIII e XVII, iluminismo, século XIX, o positivismo, que vai dar essa ênfase ao saber, essa ênfase à razão, essa ênfase ao pensamento. A razão está destituída da fé? É uma coisa que eu vou deixar para vocês pensarem, porque a gente vai resolver isso mais na frente. Fiquem calmos, tá? Não vou deixar vocês pensarem sozinhos. A gente vai pensar junto isso. A razão está destituída da fé? Quando o crente ele é racional, ele está pecando?
Vamos ver isso daqui a pouquinho. Depois dos comerciais, a gente já vai olhar isso aí. Tá bom? Continuando aqui. Então, nós temos muitas palavras que podem designar, que vão fazer dessa parte dessa linguagem intelectual. Inteligência, conhecimento, sabedoria, informação. São palavras que estão dentro desse campo fechado que é a linguagem intelectual. Mas qual é a diferença entre sabedoria, inteligência, conhecimento e informação? Isso é uma coisa que a gente precisa saber antes da gente entrar no assunto sabedoria. Porque a gente não pode falar de sabedoria sem antes saber o que é sabedoria, né? Sempre antes da gente começar a falar sobre uma coisa, a gente tem que explicar conceitualmente o que é isso. Todo inteligente é sábio? Todo sábio é inteligente? Mudando a pergunta. O que a Bíblia nos fala sobre a sabedoria? Então, vamos lá. Sabedoria versus inteligência. Vamos começar no nível mais elementar da sabedoria, que é a informação. A informação é o tratamento que nós damos aos dados. Quando vemos os dados e quando eles se comunicam com a gente, temos um conhecimento o conhecimento mais elementar que a gente pode ter sobre uma coisa. Vou dar um exemplo. Existe uma propaganda na televisão. A gente viu aquela propaganda, nós já estamos informados que aquela coisa existe. A gente viu a propaganda de um celular na televisão. A gente está informado que aquilo existe. Eu tenho conhecimento sobre o produto? Não, eu só sei que ele existe. É o conhecimento mais elementar que a gente tem. Eu pego uma Bíblia, peguei uma Bíblia ou um livro na mão. Se eu não ler, eu tenho conhecimento daquilo? Não, eu apenas tenho informação que ela existe. Sei que ela é retangularzinha. Se eu tiver um pouquinho mais de informação sobre ela, eu sei que ela tem 66 livros, sei que é dividida em 2 testamentos, mas eu não conheço a Bíblia, eu não conheço o conteúdo dela. Ou então um livro. Eu pego um livro, eu vejo, ele é retangularzinho, tem a capinha vermelha, ele é dividido em 14 capítulos, mas eu não conheço o livro, eu só tenho informações sobre ele. Então, informação é o conhecimento mais elementar que a gente tem sobre uma coisa. Tranquilo? Vamos continuar. Conhecimento. Via informação. Quero agora conhecer aquilo. Quando buscamos mais detalhes sobre a informação, fazemos questionamentos, perguntamos e aí começamos a saber um pouco mais a fundo. Eu vejo uma propaganda do celular da Apple. É informação, apareceu para mim, eu sei que ele existe. Quero conhecer mais, vou entrar no site da Apple para saber mais informações sobre ele, ter mais conhecimento do produto. Vou comprar o produto para saber como é que é, mexer nele. Por quê? Eu não posso falar se alguma coisa é boa ou ruim se eu não tiver conhecimento. Beleza? Porque aí eu vou estar dando opinião. E Aristóteles já dizia que opinião não vale de nada, porque opinião é sem embasamento científico. Embasamento científico, no caso, eu acho que esse celular é ruim, mas eu não conheço esse celular. Nunca vi, nunca usei, eu só acho. Então, opinião é achismo. Então, eu vejo a propaganda, informação. Quero conhecer mais esse celular, compro o celular, começo a mexer nele. Estou conhecendo o celular. Mesma coisa, um livro. Depois eu vou dar um outro exemplo sobre isso para a gente entender melhor, porque isso aqui pode ficar um pouco confuso, mas espero que não esteja ficando. Peguei um livro, tenho informação sobre esse livro, quadradinho, vermelhinho, quantas folhinha bonitinha, quantos capítulos tem. Me interessei, vou conhecer o livro. O que é isso? Eu vou abrir e vou começar a ler o livro, vou ter conhecimento. A gente começa a conhecer mais aquilo que antes a gente só tinha informação. Inteligência é o uso desses dados, é o uso do conhecimento, é o raciocínio, interpretação, entendimento daquilo que foi dito. Livrinho, tem informação sobre o livro, capinha bonita, não sei quantas páginas, beleza? Comecei a ler o livro, tendo conhecimento do livro. Raciocinei, interpretei aquilo que o livro está me dizendo. A inteligência nada mais é do que o uso do raciocínio. Tranquilo? Então, eu tenho conhecimento. Eu posso ler o livro de cabo a rabo. Não entendi nada, não usei a inteligência para entender o livro. Tranquilo? Então, eu posso conhecer o livro. Eu sei do que se trata, mas eu não entendi nada. Tranquilo? Então, eu posso ter conhecimento, mas se eu não usar a minha inteligência, se eu não interpretar, se eu não raciocinar em cima daquilo que eu estou conhecendo, não vai adiantar nada. Beleza? E a inteligência pode ser usada para o ruim, ou seja, eu posso usar a minha capacidade de pensar em cima daquilo que eu conheço de modo ruim ou de modo bom. De modo ruim, é uma inteligência mal usada. De modo bom, é sabedoria. Sabedoria nada mais é do que o uso de todo o conhecimento para bons fins, colocado em prática para o bem de todos. Então, a pessoa sábia
é aquela pessoa que tem conhecimento e usa o raciocínio dela para fazer o bem às pessoas, para fazer o bem ao outro, para fazer o bem a si mesmo. Entendeu? Uma pessoa inteligente nem sempre é uma pessoa sábia. Queria que vocês falassem rapidinho, só para falar isso. Exemplos de pessoas inteligentes que usaram a inteligência para o mal. Quem pode me dar um exemplo? Hitler. Hitler, boa tia. Quem mais? Alguém quer falar mais um, além do Hitler? Hoje mesmo, os profissionais médicos, muitos deles têm conhecimento, mas não têm nenhuma expressão contra essa pandemia. Tá? Nós temos visto isso. Tá? Inteligência Sim. Tem, mas para fim prático, não. Mas não tem sabedoria. Então, a pessoa interpreta aquele dado, nem toda interpretação, nem todo uso da inteligência é bom. Eu posso usar minha inteligência para interpretar a Bíblia e usar aquele conhecimento que eu tenho e aquela inteligência para uma coisa errada. Então, nem toda inteligência é usada para o bem. Agora, a inteligência usada para o bem é sabedoria. Chegamos na sabedoria. Tranquilo? Então, vocês deram um exemplo aí. Falou. A medicina nem sempre usa o conhecimento e a inteligência para o nosso benefício. Hitler infelizmente, não usou a inteligência que ele tinha. Porque Hitler era inteligente, ele tinha conhecimento das coisas, mas ele pegou esse conhecimento e usou de uma forma errada. Ou seja, Hitler não foi sábio. Deixa eu tentar pensar em mais alguma coisa aqui. Vou dar um exemplo. Os judeus na época de Jesus, os fariseus, eles tinham conhecimento da lei, eles sabiam interpretar com inteligência, mas não usaram a lei com sabedoria. Entendeu? Então é isso. Quando a gente tem conhecimento, interpreta, mas usa aquilo para o mal, a inteligência foi usada errada. Se a inteligência for usada por um bom fim, é sabedoria. Tranquilo? Então, vamos continuar. Vou agora dar 2 exemplozinhos aqui, só para a gente matar isso aqui, para não ficar confuso para ninguém. Vamos lá. Então, numa escadinha, nós temos primeiro a informação, depois o conhecimento, depois a inteligência. A inteligência pode ser usada para o ruim e para o bom. Se for usado para o bom, é sabedoria. 2 exemplos. Veja a informação de um armário à venda. Informação. Procuro conhecer mais sobre o armário, veja o manual de instruções, veja o que ele faz, estou conhecendo. Uso da minha inteligência para interpretar o conhecimento que eu tenho a partir do manual e montar um armário. Usei minha inteligência. Montei o armário, beleza? Interpretei aquilo, montei e estou sendo inteligente. Eu posso usar o armário para guardar casacos para moradores de rua, para um bom fim. Eu posso usar o armário para guardar... Desculpa, gente. Posso guardar droga. Eu sei que é um exemplo ruim, mas só para a gente entender. Eu sei que é um exemplo um pouco mais pesado, mas só para a gente entender. Eu usei o armário com inteligência, mas não usei com sabedoria, porque eu usei para um fim ruim. Tranquilo? Eu tive inteligência para montar, mas usei para um fim ruim, não fui sábio. Outro exemplo, que eu já dei mais ou menos. Tem informação de um livro. Beleza? Sei a cor do livro, sei como é que é a folha dele, sei mais ou menos quantos capítulos ele tem informações básicas. Começo a ler o livro. Conheci o livro. Tranquilo? Li ele todo. Uso a inteligência para interpretar o conteúdo e entendo tudo que o livro queria me dizer. Usei do meu raciocínio e minha capacidade de inteligência. Uso o livro para bons fins. Fui sábio. Uso o livro para fins ruins. Não fui sábio. Usei a inteligência para fins ruins. Tranquilo? Se isso aqui ficar confuso, vocês podem me perguntar depois, sem problema nenhum. Eu posso voltar isso aqui 70 vezes se vocês quiserem. 70 vezes 7, como diz aqui. Vamos lá. Já que nós já sabemos o que é sabedoria, qual é a diferença da sabedoria para a inteligência? Deixa eu beber um gole d'água, que é bom, faz bem para a saúde. Agora vamos entrar no outro tópico. A sabedoria segundo a Bíblia. O que a Bíblia nos diz sobre a sabedoria? O que a Bíblia nos diz sobre ser sábio? Tem 50 mil versículos na Bíblia, mais em Provérbios, falando sobre o homem sábio, o homem e a mulher sábia. Vou usar todos? Não, porque senão a aula ficaria gigantesca, não acabaria nunca essa aula. Mas eu vou usar alguns versículos e o que a Bíblia nos diz sobre o homem sábio, qual é a boa coisa de ser um homem ou uma mulher sábia, por que devemos ser sábios? O que isso traz de benefício para a gente? Vamos lá. Sabedoria segundo a Bíblia. 1. A pessoa sábia teme a Deus. É aquele famoso versículo. O temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Cadê minha Bíblia? Tá aqui minha Bíblia? Eu acho que não. Peraí, agora eu vou dar mais uma pausinha rapidinho só pra pegar a Bíblia. É muito rápido. Estava aqui do meu lado. Eu não estava vendo ela. Eu sabia que eu tinha pego, mas eu não... Então, Provérbios 9:10 diz aquele versículo muito conhecido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tranquilo? Quando tememos a Deus, não fazemos aquilo que o desagrada. Quem quer cair na mão de um Deus irado? Quem quer cair na mão de um Deus desagradado com aquilo que fazemos? Então, quando a gente teme a Deus, a gente não faz aquilo que é ruim. Beleza? Vou dar um exemplo bem superficial para a gente entender mais ou menos isso aqui. Eu estou num trabalho. Se eu fizer o que desagrada meu patrão, eu vou ser demitido. Então, por ter medo, por ter temor, eu não faço o que desagrada meu patrão. Senão eu sei que eu vou ser demitido. Tranquilo? A não ser que você não ligue para isso. Aí, beleza. Se você não ligar para trabalho, para ganhar dinheiro, aí você pode fazer o que você quiser. Mas acho que a maioria das pessoas liga. Beleza? A palavra temor em hebraico é essa. Irat. Que quer dizer medo, pavor. Então, a gente usa, às vezes, nós cristãos temos uma mania, eu estou me incluindo também, tá, gente? De tentar, às vezes, amenizar algumas coisas da Bíblia. Mas, na verdade, a palavra temor, aí em Provérbios 9, no hebraico, quer dizer medo, pavor. O medo de Deus, o medo de ser... Deus, ele é muito maior do que a gente. Deus, ele pode acabar com a nossa vida com um sopro. Então, o medo que nós temos de Deus, o medo de saber que Ele é onipotente, criador de todas as coisas, a gente segura a onda. Tranquilo? Justamente porque Ele é o criador de todas as coisas, Ele pode fazer o que quiser. Ele pode acabar com a gente em um sopro. Então, justamente por ter esse medo, esse temor, a gente não faz aquilo que o desagrada. Então, a palavra aí, se você quiser anotar em Provérbios 9, é irat, que quer dizer medo. O sábio é aquele que teme a Deus e obedece às suas leis. Deus é o Deus que ama, mas também é o Deus que julga. É aquilo, Deus é amor, mas também é justiça. Hoje em dia a gente só ouve que Deus é amor. Ah, Deus é amor, ele ama o pecador. Perfeito, ele ama o pecador. Mas ele não ama o pecado. Né? Então a gente às vezes usa esse discurso do amor de Deus para tentar fazer um evangelho mais legalzinho pra gente. Ah, eu posso fazer o que eu quiser, Deus é amor. Deus vai me perdoar 70 mil vezes. Tudo bem, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, se a gente não andar na linha, nós seremos julgados e condenados. Então, assim, é melhor a gente andar na linha. Assim, acho que nenhum de nós quer cair na mão da ira de Deus e ser julgado para condenação, né? Acho que ninguém quer passar por isso. 2. O sábio se domina. Provérbios 29:11. Está escrito assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O sábio tem domínio de si próprio. Somos ajudados pelo Espírito Santo a ter um tal domínio, como está escrito em Gálatas 5:22, que são os frutos do Espírito. Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São alguns frutos do Espírito que nós temos lá em Gálatas 5:22. Tem até musiquinha. Todo mundo já cantou essa musiquinha uma vez na vida. Né? Então, somos ajudados pelo Espírito Santo a termos o domínio próprio. E lembrando, às vezes, quando a gente fala de domínio próprio, a gente acha que domínio próprio é só eu preciso dominar a minha ira. Tudo bem, aqui ele está falando de ira, o touro dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Mas o domínio próprio aqui não é domínio só de ira, é qualquer tipo de domínio. É dominar-se em todas as situações, é dominar os seus desejos, tudo bem? Inclusive o desejo de se irar. Então o domínio aqui também é outro tipo de domínio, não é só o domínio próprio, tipo assim, não posso ficar irado. É o domínio também de você se dominar para outros, eu quero muito pecar em tal aspecto. Vou me dominar para isso não acontecer. Então, esse domínio é também outro tipo de domínio, não só o domínio da ira. Tranquilo? Vamos lá. Oi, Thiago, pode falar. Tem um sapo aí que toda hora tá... Não sei se o André sabe qual é o problema. Tem um chiado aí, não sei se é só comigo, que é intermitente.
Parece ser do próprio Thiago, porque só tem o Thiago aberto aqui. Eu estou chiando muito, gente. A cada 20 segundos ele fica aí uns 5 segundos aí chiando. Não sei se é alguma interferência. Deixa eu ver. Mais alguém está ouvindo esse chiado? Porque eu posso tentar consertar aqui. É um grilo. Parece um grilo. É um grilo. Mas está muito alto, tipo assim, a ponto de não conseguir me ouvir? Não. Só vai te acompanhar aí o tempo todo aí. Não, tudo bem, peço desculpa. É porque o fone. Desculpa, gente. Perdão pelo chiado. É por causa do fone. Mas se eu falar sem fone, como o computador ele não está muito perto de mim, vocês provavelmente vão ouvir minha voz muito baixa. Então eu vou tentar desconectar o fone aqui. Espera aí. Estão me ouvindo? Sim. Oi, então beleza. Sim. Então vou continuar. Se o chiado continuar, me perdoa, gente. É o fone. Peço perdão a vocês. Vamos continuar aqui então. Vamos lá. O sábio acumula conhecimento. Isso é importantíssimo. Está escrito em Provérbios 10, 14. Vamos lá. Provérbios 10, 14. Provérbios 7, Provérbios 8. Provérbios 10, 14. Está escrito assim. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Devemos buscar conhecimento de Deus, o que é o principal. Nunca deixemos de buscar o conhecimento de Deus, mas também devemos buscar conhecimentos gerais. Quando a gente vê o próprio livro de Provérbios, ele fala sobre conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, conhecer a sua palavra, sim. Mas ele também dá conselhos da vida. Ele fala sobre outros tipos de conhecimento, ele fala sobre outros tipos de sabedoria. Então, é importante, o mais importante de tudo é que nós conheçamos a Deus. Como? Palavra. Mas também podemos buscar conhecimentos gerais, outros tipos de conhecimento. Podemos ler um bom livro falando sobre algum tema da vida, podemos ler livros cristãos mesmo, de pessoas que falam sobre a sua vida, que nos dão exemplos de vida. Isso é edificante para a gente. Ou se, eu quero conhecer mais história. Assim, você não pode querer conhecer coisa ruim. Mas se você quiser conhecer uma coisa que você sabe que não vai trazer problema e etc., pode, entendeu? Conheça. Conhecer é bom. Busquem sempre o conhecimento. Conhecer é bom. Não vou dar uma de filósofo aqui não, mas a filosofia grega, quando ela surgiu no século 5, 6 a.C., ela buscava o conhecimento geral, o conhecimento da natureza, o conhecimento da vida, o conhecimento de si mesmo. Aquela frase célebre de Aristóteles, que ele diz, conhece a ti mesmo. Então, assim, devemos nos conhecer. Conhecer a gente, conhecer outros tipos de conhecimento histórico, natural, e mais do que tudo, conhecer a Deus, mais do que todas as coisas. Se tivesse que escolher um desses, conheça sempre a Deus. Quanto mais conhecemos, melhor podemos aplicar o conhecimento com sabedoria e podemos tomar decisões melhores. Vou dar um exemplo. Nossa, eu li um livro que falava justamente sobre isso. Bom, eu posso aplicar aquele livro ali na minha situação. Nossa, eu vi em algum lugar que isso aqui já aconteceu. Ou talvez, se eu tomar essa decisão aqui, eu também possa obter êxito. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente pode usar esse conhecimento com sabedoria. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor a gente vai usar esse conhecimento e mais conhecimento vamos ter para as diversas situações. Deus nos deu uma capacidade intelectual, uma capacidade de pensar, de raciocinar, não foi à toa. Senão, ele não daria para a gente essa capacidade de intelecto, de pensar, de raciocinar, de interpretar. Deus não daria para a gente essa capacidade. Então, se ele deu, vamos usar. Precisamos usar. Continuando aqui. Todo conhecimento vem de Deus e todo conhecimento pode ser usado para a glória de Deus. Isso aqui é importantíssimo. A gente, às vezes, acha que conhecimento usado para a glória de Deus é só o conhecimento bíblico. Também. E o conhecimento bíblico é o mais importante. Mas vou dar um exemplo. Eu estudo história. Eu posso usar o meu conhecimento para a glória de Deus? Posso. A partir do momento que eu sou um professor dedicado, que eu explico com dedicação, a partir do momento que eu faço aquilo com amor, que eu amo as pessoas que eu ensino, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Entendeu? Deus, ele
ele gosta do nosso trabalho. Entendeu? Eu trabalho, eu tenho conhecimento, vou dar exemplo, o Edinho que trabalha como ourives, eu tenho conhecimento de ourivesaria. Posso usar esse conhecimento para a glória de Deus? Pode. Qualquer tipo de conhecimento que a gente tem, a gente pode usar para a glória de Deus. Ser usado para a glória de Deus não é só ser usado na igreja, cantando, pregando, não é isso. Todas as áreas que nós trabalhamos, todo o conhecimento que nós temos, podem ser usados para a glória de Deus. Isso é importantíssimo. Quando a gente usa o nosso conhecimento de boa forma, quando a gente usa o nosso conhecimento com amor, quando a gente faz aquilo com amor, com respeito às pessoas, nós estamos usando o nosso conhecimento para a glória de Deus. Então, isso é importante. Vamos lá, continuando a sabedoria segundo a Bíblia. Ponto 4. O sábio constrói um lar agradável. Está escrito em Provérbios 24, 3. Cadê Provérbios 24, 3? 25, 24. Está escrito assim: com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Ou seja, um lar construído com sabedoria é um lar edificado. É um lar que tem a presença de Deus, é um lar que tem paz, é um lar que tem tranquilidade. Isso não quer dizer que às vezes não vai haver desavenças, não é isso. Todas as pessoas que pensam têm opiniões divergentes, têm desavenças, não é isso. Mas vai ser um lar que vai reinar a paz, onde Cristo vai ser o centro daquele lar, combina com o que está escrito em Provérbios 14:1. Alguém lembra o que está escrito em Provérbios 14:1 sem ler? Sem ler, não pode ler. É uma pergunta que não pode ler, não pode colar. Alguém lembra o que está escrito em Provérbios 14:1? Fala alguma coisa que da casa do sábio, né? Alguma coisa assim. A mulher sábia edifica. A mulher isso sábia mesmo. edifica a sua casa. Isso. Muito bom, dona Sara. É isso mesmo. Tiago, esse versículo Oi, que você leu agora, o 24, Provérbios 24, 3, a Isso. minha tradução, ela coloca como sinônimo de sabedoria, inteligência. Diz assim, ó, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Achei interessante isso, né? Sim, sim. Como é que tá? Com a sabedoria se constrói a casa e com inteligência ela se firma. Se firma. Perfeito. Quando a gente usa a nossa inteligência para bons fins, a gente consegue, é o que falou, se firma a casa. Perfeito. Eu gostei dessa tradução aqui. O meu tá conhecimento. Não, o meu tá discernimento, mas eu preferi a sua. Com sabedoria se constrói a casa e com inteligência se consolida. Perfeito. Bíblia Shed. Bíblia Shed, pode Shed. colar. Obrigado, tia. Eu gostei mais da sua. Então, um lar construído com sabedoria e edificado. Como a dona Sara falou, a gente pode combinar com o que está escrito em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica o seu lar. Não só a mulher sábia, mas é o conjunto, né? A mulher e o homem sábios, eles edificam o lar. Porque não adianta a gente querer que o nosso lar seja edificado e a gente quer brigar com todo mundo o tempo todo, entendeu? Que nosso lar é cheio de gritaria, nosso lar tem desavença 24 horas por dia. Então, assim, o nosso lar precisa ser edificado. E ser edificado aonde? A partir da palavra de Deus, a partir do conhecimento de Deus. É assim que nós edificamos o nosso lar. Entendeu? Quando nós damos instruções com sabedoria, quando a gente tem uma palavra de sabedoria para dar para os nossos pais, quando a gente tem uma palavra de sabedoria para dar para os nossos filhos, quando o nosso filho, eu sou filho, eu estou me protegendo, tá? Faz alguma coisa que às vezes a gente fica com raiva, a gente quer descontar a raiva toda, mas a gente pensa, não, eu prefiro dar uma palavra sábia, entendeu? Assim o nosso lar é constituído com sabedoria. Assim o nosso lar é edificado com sabedoria. Isso aqui é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil. Gente, conviver 24 horas por dia com as mesmas pessoas dá atrito. Não é fácil. Eu amo meus pais. Eu amo meu irmão, só que meu irmão não mora mais comigo. Mas eu amo minha família. Mas conviver 24 horas com uma pessoa dá atrito. Eu não sou casado ainda, não posso falar dessa experiência. Mas eu creio que dá atrito. Na verdade, eu prefiro crer que é uma maravilha, que ninguém nunca briga, que ninguém nunca tem desavenças. Eu prefiro crer assim. Mas eu sei que dá. No fundo, eu sei que dá atrito. Então, mas se nós usarmos da sabedoria, se nós usarmos palavras edificantes, se nós estivermos sempre voltados a edificar o nosso lar será edificado. E como? Com sabedoria. Continuando. O sábio é preparado para o ministério. Agora a gente vai lá para Atos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 6.
que está escrito em Atos dos Apóstolos 6:3. Cadê? 6:3. Está escrito assim: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Quando nós vamos fazer algum ministério, quando vamos exercer algum ministério, pode ser o ministério da vassoura, qualquer ministério. Primeiro, todos os ministérios são importantes dentro da casa de Deus. Entendeu? O ministério tal é mais importante? Não. Todos nós, tipo assim, já conhecemos pessoas que às vezes foram edificadas por um sorriso na porta, por uma palavra de uma pessoa no bebedouro. O louvor é importante? É importante. A pregação é importante? É importante. O sorriso na porta é importante? É importante. A faxina do banheiro é importante? É importante. O bebedouro bem utilizado é importante? É importante. Entendeu? Então, os ministérios dentro da igreja, todos são importantes e devemos ser sábios para exercer o ministério. Em Atos, na palavra que a gente acabou de ler, que para exercer o ministério era necessário ser cheio do Espírito Santo e sábio. Precisamos ter sabedoria e ser cheios do Espírito Santo. Uma coisa está atrelada, unida à outra. Devemos buscar sabedoria para exercer o ministério em nossas igrejas, tomar as melhores decisões, ser prudentes, dar palavras boas. As pessoas que exercem liderança dentro da igreja são pessoas que são visadas. Não são as pessoas que exercem liderança. São pessoas que muitas vezes são procuradas para desabafar. E se nós não formos sábios, se não formos prudentes, eu não estou falando só em relação à liderança, não. Estou falando agora no mais geral. Nós vamos dar palavras ruins para aquela pessoa, nós vamos usar a nossa inteligência de forma negativa, a gente não vai conseguir confortar aquela pessoa, a gente vai dar palavras ruins para aquela pessoa e nós precisamos ser sábios e prudentes para tomar sempre as melhores decisões. Primeiro, antes de tudo, claro, pedir sabedoria a Deus, entendeu? Para dar as melhores palavras, para tomar as melhores decisões. Imagina o pastor Valmir está à frente da igreja. Ele precisa, e graças a Deus tem sido sábio, para tomar as melhores decisões. Uma pessoa que está no ministério, ela precisa ter sabedoria para tomar as melhores decisões. E claro que Deus ajuda, através do poder e da ação do Espírito Santo. Essa aqui é muito boa. É o último ponto. O sábio sabe defender a sua fé. Está escrito em Atos 6:9. Quando Estevão ele é preso e depois ele vai ser julgado. Julgado não, perdão, ele vai ser apedrejado. Está escrito assim. Perdão, é Atos 6, 9 e 10, são dois. Está escrito assim: contudo, vou ler a partir do 8. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Mais uma vez, uma junção dos dois. Atos deixa isso bem claro aqui nesse capítulo 6. É a junção do Espírito Santo e da sabedoria. Nós precisamos ser sábios para defender a nossa fé. Isso também vai estar lá em 1 Pedro 3,15. Vamos abrir rapidinho? Eu já estou acabando, prometo, não vou me alongar mais muito não. 1 Pedro 3,15 está escrito assim, ó. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, muitas vezes nós não temos conhecimento suficiente nem para defender a nossa fé. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim: faculdade é um problema para os jovens. Eu antes de entrar na faculdade de História, eu ouvi muito isso. Tiago, toma cuidado. A universidade é um problema para os jovens. Eu acho, na minha opinião, a opinião do Tiago, tá? Vocês não precisam concordar comigo, que é uma junção dos dois. A faculdade nos ataca, mas assim como a vida também nos ataca, e nós temos que estar preparados e baseados na palavra e com conhecimento daquilo que nós cremos para poder defender a nossa fé, para poder dizer o que a gente acredita. Porque às vezes a gente chega na faculdade ou chega no trabalho, em qualquer situação da vida. Cadê a nossa base? Não temos. Cadê o nosso conhecimento? Não temos. E no que acreditamos? Sei. Eu acredito em Jesus. Tá, mas e aí? A gente não sabe nem o que a gente acredita. Então, o problema não é só a faculdade. Até porque a vida também nos prova.
em relação à nossa fé. Então, se nós não tivermos bem baseados, se nós não tivermos conhecimento, se nós não lermos a Bíblia, não lermos a palavra de Deus, não tivermos conhecimento do Deus que a gente serve, não lermos livros que falam sobre Deus e sobre a sua palavra, pessoas que interpretam bem, com inteligência a palavra de Deus, nós não vamos saber a base da nossa fé. Qualquer pessoa que vier e nos atacar, seja em qualquer lugar, universidade, escola, porque hoje em dia a escola também tá bravo. Eu, na época que eu estudei, não faz muito tempo não, sou novinho. A escola ainda era um pouco mais tranquila, eu, pelo menos não recebia ataques na escola, nunca recebi diretamente. Mas hoje em dia a escola mudou muito. Por incrível que pareça, eu me formei em 2013. Tem 7 anos que eu me formei na escola. 2013, 2014? 2014, eu acho. 7, 6 anos. De lá para cá, a escola se modificou bastante. Entendeu? Hoje em dia, os adolescentes eles são muito mais atacados na escola do que na época que eu fazia o meu ensino médio. Se não tiver base para fé, vai ser complicado. Então, a gente tem que ser sábio, devemos ter conhecimento para defender a nossa fé. E deixa eu tirar aqui a coisinha do... Tá aparecendo? Podemos defendê-la através de argumentos sábios e bem estruturados. A razão serve a fé. Isso é importantíssimo. Muitas pessoas acreditam que a razão dentro do cristianismo não serve para nada. Eu não quero racionalizar o irracionalizável. Vou dar um exemplo. Não tem como a gente racionalizar a ação do Espírito Santo. Isso é fé. Isso é sobrenatural. Mas agora, nós podemos usar a nossa razão para conhecer. Podemos usar a nossa razão. As pessoas às vezes acham que cristianismo é tudo oculto e sobrenatural. E não é. A palavra, nós devemos usar a palavra com racionalidade. Por isso que às vezes a gente acaba ouvindo por aí várias inúmeras baboseiras. Por quê? Não usa a palavra com racionalidade, não pensa, não tenta tirar o melhor daquilo ali. Por isso que a gente ouve muitas baboseiras por aí. Então, não é pecado usar racionalidade na vida cristã, não é pecado. Como eu falei, Deus nos deu inteligência para a gente pensar, para a gente raciocinar, não é errado fazer isso. Deixa eu passar aqui. Como adquirir sabedoria? O nosso último ponto. Primeiro, leia a Bíblia. Essa aí é a melhor de todas, né? Salmo 19:7. Vai dizer assim, ó. Salmo 19. Cadê? 19:7. Vai dizer assim. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam-se sábios os inexperientes. Até aqueles que não têm muito conhecimento, lendo as palavras de Deus, lendo aquilo que Deus deixou para nós, esses se tornam sábios. E mesmo aqueles que não têm experiência, que não possuem tanto conhecimento, esses se tornam sábios através do conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Quando lemos a palavra de Deus, adquirimos sabedoria e discernimento não só espiritual, mas como também para situações corriqueiras da vida. Como eu falei, Provérbios, ele é um livro que ele tem, que ele fala sobre sabedoria de Deus, ele tem uma espiritualidade na sabedoria, mas ele também fala sobre sabedoria corriqueira. Ele fala sobre com quem devemos andar, o que devemos fazer, como devemos proceder, para coisas corriqueiras da vida. Então, nós aprendemos na Bíblia isso, tanto sabedoria e discernimento espiritual, mas também sabedoria para as situações normais e corriqueiras da vida. Quanto mais lemos, mais adquirimos conhecimento e sabedoria. Nunca vai chegar um ponto que a gente vai falar assim, não aguento mais ler a Bíblia, que eu já sei tudo desse livro. É impossível. Eu te digo que é impossível. Quanto mais você lê, até porque a Bíblia, olha quantas páginas a Bíblia tem. Eu não sei nem quantas páginas tem. Ó, a minha tem 1182 páginas. É impossível você decorar, memorizar e estudar tudo que está escrito em 1182 páginas de uma vez só. Não tem como. Você vai indo aos poucos. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, sempre a gente vai ser tocado, ou sempre a gente vai prestar atenção em alguma coisa que a gente nunca prestou, em alguma coisa diferente. Segundo, ore pedindo sabedoria. Eu usei o exemplo de Tiago, mas também poderíamos ter usado o exemplo de Salomão, que pediu, assim quando ele iniciou a sua caminhada, ele pede a Deus sabedoria. Devemos pedir sabedoria para entender melhor a Deus e a sua palavra. Terceiro, ande com pessoas sábias. Isso é importantíssimo. Sabedoria não se passa por osmose. Toquei e sou sábio. Não é isso.
Mas quando a gente vê os sábios procedendo, quando a gente vê o sábio fazendo as coisas, a gente aprende com ele. A gente aprende a ter sabedoria, a ter discernimento de algumas coisas. Devemos andar com pessoas que nos ensinem sabedoria. Podemos aprender muito com aqueles que já adquiriram sabedoria com o tempo. Entendeu? Sabe aquele idoso, aquela pessoa idosa que às vezes você conhece, que às vezes não tem nem muita instrução escolar, isso não é importante, mas a pessoa é sábia, ela tem palavras sábias, ela sabe o que dizer, ela sabe o que fazer. Eu conheço gente assim, acredito que vocês também conhecem. Pessoas sábias assim, não precisa nem ser idoso, pode ser pessoas também de meia idade, pessoas mais jovens, assim, geralmente as pessoas mais idosas são sábias, mas nem sempre isso acontece, mas a maioria das vezes é assim. Os mais idosos possuem mais sabedoria, porque já vivenciaram muitas situações, já passaram por muitas coisas, então nós temos muito a aprender com pessoas sábias. O legal da igreja, e às vezes, assim, eu sou meio entre aspas, tá? Muito entre aspas, meio contra essas igrejas que só tem jovem. Porque o legal da igreja é a troca. Eu tenho 24 anos, eu posso aprender com a dona Sara, que é idosa, eu posso aprender com a tia Eliane, que é mais velha do que eu. Entendeu? E a gente vai trocando. Isso que é o legal da igreja, o legal da comunidade é isso. Nós estamos sempre trocando um com o outro. A gente pode sempre aprender um com o outro. Entendeu? Eu tenho certeza que a tia Eliane, que o Edinho, que a dona Sara tem muito a me ensinar. Porque eles já viveram mais do que eu, já passaram por situações que eu ainda vou passar. Então, eles têm muito a ensinar pra gente. Então, o legal da igreja é a gente poder fazer essa troca. Muitas vezes procuramos andar com pessoas que não nos acrescentam nem 1% de vento. Por que nem 1% de vento? Porque o vento, a gente não sente, vento não é nada. Então, você não acrescenta 1% de nada. Beleza? Sigamos o exemplo dos judeus. Por que seguir o exemplo dos judeus? Os judeus, na época de Cristo, as escolas que existiam lá na época de Jesus, as escolas rabínicas, era sempre o mais novo aprendendo com o mestre. Era sempre o mais novo aprendendo com o mais velho. Então, a gente vamos seguir esse exemplo. Os mais velhos têm muito a ensinar pra gente. E a gente vai fazendo essa troca, o que é muito legal para o núcleo cristão. O último, busque bastante conhecimento. Busquemos conhecimento bíblico geral. Como eu falei, buscar conhecimento geral não é pecado. O mais importante, mais uma vez de novo, é o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus, é o conhecimento que nos leva à salvação. Mas buscar outros tipos de conhecimento não é pecado. Deus, ele não nos agrada, fala assim, Eliane, tá lendo um livro de finanças, né, Eliane? Deus não se desagrada, ele não olha pra gente e fala assim, Patrícia, tá lendo um romance, né, Patrícia? Não é pecado fazer essas coisas. Deus, ele não se desagrada da gente quando a gente lê outros tipos de literatura, desde que isso não tome o primeiro lugar, que é o lugar que ele tem que ocupar, que é o conhecimento de Deus que tem que ocupar. Entendeu? Eu não posso pegar um livro de história e deixar de ler a Bíblia para ler um livro de história sempre. Não posso fazer isso. O conhecimento de Deus tem que sempre vir em primeiro lugar. Leiamos muito. Gente, conhecimento. Existe uma pesquisa que eu esqueci de pegar a fonte, mas eu posso mandar depois para o pastor, porque eu esqueci mesmo. Eu, se não me engano, da Universidade de Yale, eu não lembro onde é que é. Que fala que para você ser especialista num assunto, você tem que ler pelo menos de 15 a 20 anos sobre esse assunto. 15 a 20 anos sobre um assunto, para você ser especialista, o cara fera naquele assunto. 20 anos. 20 anos. Ou seja, não é pouca leitura. Leia muito. E para terminar, eu queria passar para vocês, assim, só uma coisa fora disso aqui. Como adquirir sabedoria lendo. Como ler melhor. Isso aqui é fundamental. Gente, às vezes a gente lê, mas não sabe, às vezes, ler direito, e isso não é um problema nenhum, porque às vezes a gente lê e não procura o que é melhor na leitura. Isso aqui vai ser bem rápido. Existem 4 tipos de leitura. A leitura elementar, a leitura inspecional, a leitura analítica e a leitura sintópica. O que é a leitura elementar e inspecional? O primeiro tipo da leitura é a gente ler sem compromisso. Primeiramente, eu sei que isso aqui é estranho, mas eu já ouvi outros autores falando isso. Quando você pegar um livro, o livro chegou, gente, ame o seu livro como se fosse seu filho. Olhe a capa, passe bastante a mão, dê uma olhada nas folhas, olhe o índice. O índice tem muito a te dizer sobre um livro. Olhe o índice, olhe os assuntos principais.
Faça a leitura inspecional. O que é leitura inspecional? É a leitura sem compromisso. Vai passando as páginas, vai dando uma leitura rápida. Você vai dar uma leitura muito rápida no livro, para você saber mais ou menos do que o livro está te dizendo. A leitura analítica vai ser aquela leitura que você vai dar mais pausada. Agora você vai ler página por página, vai fazer a anotação, vai saber o que aquele livro está te dizendo, vai circular as coisas mais importantes. Essa é a leitura analítica. Por quê? A leitura analítica vem depois da leitura inspecional. Porque se a gente, logo na primeira vez que a gente pega um livro, a gente nem folheou o livro, já está anotando tudo, o nosso raciocínio fica quebrado. Então, eu estou lendo uma página, mas eu estou tanto tempo parado nessa página que eu não sei nem o que eu parei, que eu li nas páginas anteriores. Então, entendeu? Dá aquela leitura primeira, rápida no livro, vai lendo as páginas rapidinho para saber o que está falando, qual é a ideia central, depois a leitura analítica, a leitura um pouco mais de calma, vai lendo, vai circulando, vai fazendo anotação, rabisca o seu livro. Eu sei que é muito chato fazer isso, eu tenho uma pena de rabiscar os meus livros, mas rabisque o seu livro, isso é importantíssimo para você conseguir pegar as ideias do livro. Rabisca muito o seu livro, não rasga, tá? Tá com carinho, tá? Mas rabisque o seu livro. A leitura analítica também, depois que a gente faz a leitura do capítulo, é sempre importante a gente explicar o capítulo para nós mesmos. O que eu entendi desse capítulo? O que esse capítulo fala? E eu tô falando sério para vocês. Depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a memorizar muito melhor os livros que eu leio. Então, se eu puder passar uma coisa para vocês, é isso. E, por fim, é a leitura sintópica. O que é a leitura sintópica? Eu já entendi as principais ideias desse livro e vou começar a fazer paralelo com outros livros. Olha, isso aqui que ele está dizendo, eu vi outro autor dizendo isso aqui, concordando com ele. E eu vi esse autor aqui dizendo contra. Vamos fazendo leituras paralelas. A gente vai comentando o livro a partir do que outros autores já disseram sobre o mesmo assunto. E assim, a gente tem uma leitura melhor e a gente consegue saber ter mais conhecimento daquilo que estamos lendo. Pode parar a gravação agora, eu vou orar e a gente vai para a última parte dessa aula. Deixa eu orar antes. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado por essa aula, que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito, Senhor, de sabedoria, que possamos ser cada vez mais pessoas sábias. É isso que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E agora, para o final, pode parar.